Boa noite, irmãos. Que delícia estarmos aqui. Delícia, né? Não é uma palavra muito comum para se falar de um lugar, mas é a melhor que encontrei. É delicioso estar aqui. Tudo que já usufruímos até agora, como a nossa alma se alimentou e bebe de um cálice que transborda, porque há um mover espiritual aqui nesta noite, irmãos, e é notório. Canções, orações, comunhão, leitura da palavra, tudo de uma maneira preparada pelo próprio Espírito de Deus, e é comovente, é impactante. E que texto esse que lemos do profeta Ezequiel, ou do 2 Reis, sobre o rei Ezequias, melhor dizendo. Meu Deus, que texto! Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Você já cumprimentou o seu irmão que está à sua esquerda ou direita aí? Se não, pegue na mão dele e diga assim: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abençoa. Com a medida que a gente abençoa, muito mais nós vamos colher. Livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Meu Deus! Que texto! Que cena! Que imagem! Que cenário aterrorizante temos aqui. Estamos tão afeitos às Escrituras, tão acostumados com as histórias inspiradas, que nós nem percebemos, talvez, o quanto elas são exuberantes, o quanto elas são radiantes. Você não encontra em nenhuma outra literatura um relato deste. Olha que passagem bíblica. Observe a leitura que faremos dos 10 primeiros versos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor destes ossos. Eram muitos, não pude contá-los, muito numerosos, ossos espalhados sobre a superfície do vale, e eles estavam ali há muito tempo, estavam ressecados. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, acaso poderão estes ossos reviverem? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me o Senhor: profetiza a estes ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis.
e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas neles não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, eu quem disse isto e o fiz, diz o Senhor. Obrigado, meu irmão, obrigado. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Você está diante do único que pode fazer brotar vida em galhos secos. Nós estamos diante do único que pode reverter as mais sombrias tragédias da nossa vida. Você está diante do Deus onipotente, e nós estamos aqui adorando aquele que tudo pode, em quem tudo podemos. Ó Deus, tua palavra, que poderosa palavra, inigualável palavra, que nos é dada em máximo privilégio abri-la e nela meditarmos. Fala conosco, ó Deus, se tu falares conosco nesta noite, como será totalmente diferente as nossas vidas. É a tua voz que faz nascer tendões e peles remoçados. É a tua voz, ó Deus, que despedaça os cedros do Líbano, mas também liga-nos canas que somos quebradas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você sabe porque o povo de Deus estava ali na Babilônia. Nós sabemos que a nação de Israel pecou contra Deus, e a punição severa que recebera
fora o cativeiro babilônico. Nós não temos noção do quão rude o povo de Deus estava antes da disciplina e da mão de Deus pesar sobre aquela nação. Agora há pouco ouvimos falar do rei Zedequias, do rei Ezequias. Só para refrescar a nossa memória, o pai de Ezequias era ninguém menos ou ninguém mais do que o próprio rei Acaz. E entre as maldades que o rei Acaz havia cometido, está dito que ele queimou o seu próprio filho para servir de culto aos deuses pagãos, e estabeleceu debaixo dos arvoredos e sobre os montes lugares de cultos e promiscuidades para afrontar o Deus de Israel. Cada rei que assumia o seu posto, cada príncipe que ascendia à nação de Israel, prevaricava contra Deus, à exceção de uns poucos homens, como lemos aqui agora em Reis capítulo 20. A nação estava em máxima miséria e grande apostasia espiritual, e Deus levou essa nação para o cativeiro babilônico, irmãos, e lá ela amargaria 70 anos de subserviência, escravidão, longe da terra santa, que estava a esta altura arrasada. Lá no cativeiro babilônico, Deus levantou profetas, e um desses profetas é o que lemos aqui, o profeta Ezequiel. E Deus leva o profeta Ezequiel a uma visão aterrorizante. Não vá sonhar com este texto. Imagine se você por um instante cochilar aqui nesse sermão, e é até algo que seria bem curioso de se notar, você gritando desesperado de um sono que te pegou aqui nesta noite no meio do sermão, e acordando de um pesadelo. O que foi, meu filho? Eu fui para o meio de um cemitério de tamanha vastidão que não podia nem contar os cadáveres que estavam arremessados ali, todos insepultados, todos sem nenhuma honra, todos desconjuntados. Foi uma cena horripilante. Meu amigo, nós ouvimos aqui nesse instante, agora há pouco, quero dizer, de um ponteiro que parou por 20 minutos, retrocedeu por 20 minutos. Deixa eu te ajudar a entender isso aqui. Quem de nós já não tomou alguma atitude, já não fez uma escolha tão terrível, já não cometeu um erro tão triste aos olhos do Senhor? Quem de nós já não se comportou de maneira tão aleivosa? Quem de nós já não disse uma palavra ríspida a alguém? Quem de nós já não abriu um site que nós rapidamente tivemos que fechá-lo? Quem de nós já não conversou coisas inapropriadas? Quem de nós já não fez aquilo que é totalmente abominável em nossos pensamentos, talvez não em nossas ações? Quem de nós já não cometeu erros tão grassos, erros tão tristes, tão melancólicos, que não deu vontade de voltar 20 minutinhos para não cometê-los? Ah, meu amigo, pensa comigo agora, vasculhe a sua mente, pule para dentro da caverna do seu coração, ilumine as paredes da sua alma, e você verá ali os piores momentos de sua vida. Só você e Deus.
só você e Deus, e você suplicaria: Senhor, volta 20 minutos da minha vida para eu não cometer tal absurdo. Se eu soubesse que isto resultaria em tantos efeitos danosos, se eu soubesse que a minha escolha seria uma escolha tão pernóstica, se eu soubesse que aquela decisão faria sofrer os meus filhos, se eu soubesse que aquela atitude traria grande tristeza ao meu esposo, se eu soubesse que aquela escolha envergonharia os meus amigos, Senhor, eu nunca teria sequer olhado para aquela direção. Se o Senhor me desse 20 minutos para voltar atrás e não ter que escolher aquilo. Talvez não se encontre esta pessoa nesta congregação, alguém que tenha cometido um erro, que trouxe profundo prejuízo para a sua vida e tem martelado na sua consciência já faz muito tempo. Talvez não esteja eu falando com você, talvez você tenha um segredo aí que é inominável, talvez eu tenha aqui algo guardado em minha alma que é inefável, que se eu pudesse nunca teria feito aquilo. E eu te digo, muitos de nós levitaríamos se soubéssemos que podemos ser perdoados. Você sabia que a única máquina do tempo que existe se chama perdão, especialmente o perdão de Deus? Você sabia que quando nós pedimos perdão a Deus, Ele não somente apaga as nossas transgressões, mas trata com o nosso passado como se aquilo nunca tivesse acontecido. Deus não somente nos livra das consequências infernais, como nos apacenta aqui agora para que suportemos os rebotes. E mais do que isto, irmãos, Ele vai lá e faz retroceder o sol, o tempo que for necessário. Ele, o sol da justiça, vai lá no nosso passado e risca aquela história como se nunca tivesse acontecido. Como se você e eu nunca tivéssemos desonrado, como se você e eu nunca tivéssemos tomado aquela decisão. Não há no rastro, não há no registro, não há no seu encalço, não há no seu histórico aquele dia. Não, eu não sou louco, não. Está lá, mas Deus olha como se nunca esteve. É por isso que você precisa confessar o seu pecado uma única vez. É por isso que eu preciso apenas nominar o meu pecado uma única vez. Senhor, eu, naquele dia, tomei esta atitude que foi como despencar num desfiladeiro. Perdoa-me, Senhor. Coloca-me sobre uma rocha firme, firma os meus passos, em nome de Jesus. Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Logo, você fazendo isto, Ele declarará o perdão sobre você e sobre mim. Dos nossos pecados Ele não se lembrará mais, jogará no mar de esquecimento. E então, se você voltar para Deus e confessar de novo aquele mesmo ato, Deus dirá: do que você está falando, meu filho? Pai, quando eu era criança, aconteceu isso assim. Não sei do que você está falando. Você sabe que é impossível que Deus se esqueça.
não está nos atributos de Deus a capacidade de esquecer. Isso significa onisciência, mas diz que Ele nunca mais tocará naquele assunto. Diz que se você trazer à baila de novo aquele fato, Ele olhará para aquilo e dirá: não toquemos mais nisto, isso para mim é como se nunca tivesse acontecido. Meu amigo, isso se chama perdão. Um eminente psiquiatra norte-americano escreveu: os meus pacientes, muitos teriam alta do centro psiquiátrico se eles soubessem que podem ser perdoados. Jung, o importante psicólogo suíço, disse que a maioria dos seus pacientes com neuroses agudas, ele detectou que eram religiosos com vida ambígua, vida dupla, como se diz, pessoas mascaradas, que tentavam viver o seu cristianismo de uma maneira muito rarefeita, insustentável. Nós não precisamos chegar aqui fantasiados de ninguém, não precisamos esconder de Deus através de folhas de figueira, não precisamos ter um cristianismo duplo, nós não precisamos, irmãos, viver uma vida de faz de conta, porque Ele entra no cemitério da nossa raça, na nossa total incondição, incapacidade. Ele nos encontra, irmãos, sobre os vales, aos montes, aos milhares, gente que, porque deixou de confessar os seus pecados, os seus ossos envelheceram, o seu vigor chegou ao fim. Gente como você e eu, que não suporta mais carregar a capa da nossa história, nem é gente corajosa para olhar no retrovisor da nossa vida, porque tudo que encontramos lá é um grande cemitério a céu aberto. Mas saiba que você não deu um grito, saiba que você não deu um gemido, saiba que você e eu não levantamos a nossa mão dizendo: eu aceito. Pelo contrário, Efésios capítulo 2 diz que Ele é que veio, Ele é que nos achou naquele estado, Ele é que nos encontrou ali, mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, sepultados, incapazes. Não foi nenhuma afeição natural, nenhuma beleza, nada que você fez ou disse, nenhuma melodia que tocou a harpa do coração de Deus, não foi nenhuma oferta especial, não há um histórico, não. De repente Deus se compadeceu de nós, de repente Deus olhou para a nossa miséria, levantou o profeta e disse: vá até lá e mude a vida deles. Isso se chama amor. Nesta manhã, nós vimos uma face extraordinária, estrondosa do Cristo, mas para a grande missão demandada dele, só alguém onipotente, só alguém com todo vigor, só alguém com todo rigor seria capaz, irmãos, de mudar completamente a nossa vida. A demanda exigida de Cristo era máxima, e Ele foi ao máximo por você e por mim. Ele saqueou o inferno,
Ele cruzou as sendas da morte, ele entrou no cativeiro de Satanás, ele nos encontrou a 7 palmos de desespero e ele nos arrancou de lá com mão onipotente. E aqui estamos vendo, a palavra de Deus fez isto. E Cristo é quem? A palavra de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Claro que não poderei expor o texto, dado ao tempo que já usufrui dele aqui, mas note, seja atento a perceber que Deus não desiste do seu povo. Os versos 1 e 2 ressaltam claramente que Deus nos ama, que Deus pegou o profeta e pelo Espírito do Senhor levou este profeta a um lugar onde nenhum de nós gostaríamos de estar, que bem se assemelha a um mergulho às nossas próprias almas, em nossos próprios corações. E diz que Deus fez aquele homem, profeta, rodar em torno daquele grande cemitério. Porque o amor, irmãos, ele percorre caminhos. O amor preenche vazios e encurta distâncias. É isto que o amor faz. Aquele povo estava lá por causa do pecado dele. Aquele povo prevaricou contra este Deus amoroso, foi parar naquele cativeiro e ali se tornou pasto, se tornou piada, se tornou motejo, simplesmente porque resolveu adorar falsos deuses, adorar os seus próprios instintos. Deus então disciplinou aquele povo com mão dura, e quando aquele povo já estava sem nenhum vigor, ele foi atrás daquele povo para restaurá-lo, porque o amor é quem vai atrás, o amor é que preenche os vazios, o amor, irmãos, é que encurta as distâncias. E olhe, veja um pouco mais o que a palavra de Deus faz nos versos 3 e 6. Olha o verso 6: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, eu farei retornar o sol em alguns graus, farei mais do que isso. Eu farei carne que decompôs da putrefação à secura, que os vermes devoraram, abandonada de maneira vil para se tornar pó do pó. Eu farei com que este processo se reverta, eu provocarei uma ressurreição, eu transformarei aquele imenso cemitério num jardim de vida. Eu pegarei aquela alma totalmente entregue às suas paixões inúteis e transformarei este ser humano numa obra de arte. A palavra e a presença de Deus se confundem aqui, irmãos. A voz de Deus adentra a Babilônia. Deus estava no cativeiro com o seu povo. Eu mandei vocês para lá. Gente, irmãos e amigos, famílias, eu mandei todos vocês para lá, mas eu vou com vocês para lá, para o meio daquele cativeiro, porque aquele que nos fez a ferida, diz o profeta Oséias, ele fez a ferida e ele nos ligará, ele fez a ferida e ele nos sarará. Olha o que diz o verso 10, como Deus restaura o que havia acabado. Meu filho, o que acabou na sua vida? Família abençoada, o que acabou aí dentro do coração de vocês?
Irmãos amados, o que é que acabou em nós? Não existe isso para Deus. O perdão de Deus constrói pontes indestrutíveis. A comunhão com Deus é a restauração das nossas vidas. Há uma igreja ressurgindo dos mortos, há um exército sobremodo numeroso, que jamais pode ser considerado por números deste mundo, marchando contra as portas do inferno. Há um povo sobrenatural aqui, gente que não teme mais a morte. Há um povo cujo Senhor tirou da inanição, da miséria, da fome absoluta, da escravidão, e agora faz com que este povo ande altaneiramente como a corça. E o texto narra um fato extraordinário. No versículo 10 diz que este povo estava de pé. Eu vi muitos assim. Eu vi muitas pessoas assim. A coisa que eu mais vi no meu ministério não foi gente apodrecer e virar osso. É osso virar gente linda, que canta, que pula de alegria, que aprende a cuidar da outra, que tem o seu casamento restaurado, os seus laços fraternais religados. O que eu mais vi no ministério é o que eu mais vi na minha vida: gente que estava caída ficar de pé. Eu não estou diante de uma congregação que sabe o que é ficar caído, porque diz que o Senhor nos segura pela mão. Se cairmos, não ficaremos prostrados, porque Ele nos segura pela mão. Este é o nosso Deus, que faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Eu preciso concluir dizendo isso. Não era comum um cenário deste aqui. Não era nada normal que entre as guerras corpos fossem deixados insepultos. Porque para o mundo antigo, meu amado irmão, note bem, não havia morte mais terrível do que uma morte sem sepultura. Pior do que a própria morte era você deixar alguém insepultado, era riscar o nome daquela pessoa definitivamente da história. Então, este era um caso específico para quebra de pacto. Imagine que nós sejamos duas nações e nós tenhamos um acordo aqui. Imagine agora que eu quebre este acordo com vocês, e então nós entremos em guerra, e eu perco a batalha, e uma das condições desta batalha perdida é que o meu corpo seja abandonado às feras, para ser devorado pela noite, para ser sumido pelo tempo, para que se um dia alguém perguntar: você já fez um acordo com alguém? Então se dirá: não sei, nunca existiu esta pessoa. E então aqui, quando está narrada a cena do Vale dos Ossos Secos, é a narrativa de um povo que quebrou um acordo com Deus. Deus, irmãos, está voltando, não para apagar a história daquela nação. Deus está entrando ali, não para jogar a pá de cal, que acabaria definitivamente com aqueles restos, mas Deus está dizendo: ainda que uma mãe se esqueça do filho que a amamenta, eu jamais me esquecerei de vós, porque vocês estão gravados aqui na palma de minha mão. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo.
O pacto que eu fiz com vocês não depende de quem vocês são, mas de quem eu sou. O acordo que eu tenho com você não vai depender da sua capacidade de cumpri-lo, mas da minha capacidade de levar você até o outro lado, como se tivesse cumprido. E digo mais, e falo mais: se você não conseguir cumprir o acordo, morte acontecerá, mas fique tranquilo, porque eu já providenciei alguém para morrer por vocês. Vocês não suportam a morte, vocês são fracos, nós somos fracos, irmãos, nós não conseguimos lutar contra esta arqui-adversária, mas há alguém. E você sabe de que eu estou falando, que ele foi até lá, entrou na jaula dela, agarrou ela pela juba e trouxe bem no rosto dele e disse assim para ela: eu vou te matar, porque eu tenho um povo, e este povo é meu, e eu sou fiel ao acordo que fiz com este povo, de que eu o salvaria. Ó morte, eu vou te esmagar naquela cruz. Você não pode imaginar o quanto a morte gemia como um gatinho diante do Deus onipotente. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, diz, irmãos, no capítulo 2 diz que Cristo venceu a morte na morte. No dia em que Cristo morreu, bem ali ele esmagou a morte. E por que ele fez isso? Eu sei que esta palavra está muito desgastada, mas por que ele fez isso? Por amar você demais, e amar a Deus sobre tudo. Você é filho do amor, você não nasceu de um acidente, você não é algo que aconteceu porque alguém fez um erro de planejamento. Você, desde o primeiro instante, foi planejado pelo amor de Deus, e Ele disse: eu amo de tal maneira esta pessoa, que eu vou entregar o meu filho, para que ela saia do mundo dos mortos, para que ela seja transportado do império da morte, para o reino do Filho do meu amor. Meu querido irmão, Deus não desiste de nós. A palavra de Deus transforma a nossa história, e Deus restaura o que já havia acabado. Como na cruz, como em Cristo, aquele cemitério do Calvário se tornou o maior berçário da face da terra, aquele lugar de maldições, um campo de bênçãos. Aquele cemitério se tornou o campo dos milagres. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Feche seus olhos. O que você e eu vamos fazer com o que ouvimos aqui? A melhor coisa do mundo é ser amado, meu irmão. E eu não conheço ninguém mais amado do que nós. Nem os anjos, nem os céus. Mais amado do que você e eu, somente Cristo pelo Pai. Mas o amor que nós recebemos de Cristo
nos basta, nos é exagerado. Quanto tempo você está abandonado aí, no cemitério da sua condição? Há quanto tempo você já pensa que aquela decisão lá atrás mudou a sua vida para sempre, e por isso que você é essa pessoa que você é agora? Não assine este termo, porque não é o seu passado, mas é o que o Senhor pode fazer com ele, que faz toda a diferença. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado por fazer reverter em nós as antigas tragédias da nossa raça. Muito obrigado por fazer brotar em nós vida, arrancar de nós um coração empedernido e botar um coração que bate por Ti, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor não considerou nada além do Teu grande amor por nós. Muito obrigado porque o Senhor não espera receber de nós nenhuma paga devida, porque seríamos incapazes. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não desistes de nós, nem podemos contar quantas vezes já desistimos de nós mesmos, mas o Senhor insiste conosco, o Senhor vem, o Senhor nos acha, o Senhor muda a nossa história, o Senhor cria em nós, ó Pai, vida e vida em abundância. Nós te amamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa história. Muito obrigado porque o Senhor tem escrito uma história de vida através de gente que fora transformada pelo Teu amor. Obrigado porque podemos Te adorar com alma leve, porque podemos ser perdoados, Senhor. Que coisa boa é viver sem arrastar o passado, que coisa boa é viver com a alma leve, é poder botar a cabeça no travesseiro e sonhar com o céu. Ó Deus, que coisa boa é ser perdoado, Senhor. Que coisa boa, ó Deus, é ter paz de espírito. Ó Deus, que coisa boa é sermos no chamado Teu povo, menina de Teus olhos. Ó Deus, que coisa boa é Te pertencer. Louvado seja Teu nome por toda a eternidade. Nós queremos, ó Deus, Te louvar, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos, e somos Teus, em Cristo Jesus. Amém e amém.